Olá, está começando mais um Identidade, o seu programa de boas conversas e histórias inspiradoras. Eu sou Gabriela Frontini e estou feliz em ter a sua companhia aqui. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história da Luciana Almeida. Ela teve a sua infância roubada pelo abuso. Apesar de saber que aquilo era uma coisa ruim, a Luciana não sabia o nome. Foi apenas aos 28 anos de idade que ela entendeu o que tinha acontecido e buscou uma solução para enfrentar a dor. A Luciana percebeu que falar a sua experiência com pessoas de confiança era um meio para se curar. Ela quis fazer da sua história um meio para conscientizar pais e responsáveis a protegerem seus filhos do abuso sexual. Essa história faz parte de uma série de programas do Identidade sobre a luta contra abusos e violências de crianças e adolescentes. Se você quiser rever os outros episódios, eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Já está aparecendo aqui na tela para você. É youtube.com/identidadent. youtube.com/identidadent. E em 30 segundos, a Luciana vai estar conectada com a gente para contar a sua história de força e superação. O Identidade vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Algumas pessoas escolhem transformar as suas experiências em pontes para trazer cura, esperança e para mostrar que quem viveu o mesmo não está sozinho. Este é o caso da nossa convidada de hoje, a Luciana Almeida, uma mulher que escolheu olhar para o seu passado com coragem e fazer disso um caminho de conscientização. E ela já está conectada aqui com a gente. Olá, Luciana, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Oi, muito obrigada, estou feliz de estar aqui. Luciana, infelizmente, você sofreu um abuso quando ainda era muito pequena. Você sabia que aquilo era algo errado, mas não entendia e nem sabia exatamente o que era. E isso só mudou quando, aos 28 anos de idade, você estava ali em uma programação especial do Quebrando o Silêncio. Como é que foi participar dessa programação e perceber que aquilo que você viveu lá na infância tinha um nome? Foi descobrir algo terrível que tinha acontecido comigo, porque até então eu não entendia o que era aquilo, não tinha um nome dentro de mim para me dar para aquilo, mas na programação, vendo ali a pessoa pregando, né, dando uma palestra, falando tudo que estava ali na revista, tudo que veio assim mostrando sobre as violências. E aí foi aonde eu entendi. E eu me senti assim, assustada, porque eu não sabia nem o que era pedofilia com 28 anos de idade, né? Naquela época não tinha uma internet assim igual tem hoje para mim, um livre acesso mais fácil. Então, eu não tinha como pesquisar. Mas aí, Uhum. Agora, só para mas contextualizar, aí, para quem está em casa, rapidinho, Luciana, só para dar um contexto aqui, o Quebrando o Silêncio, ele é um projeto educativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia contra todo tipo de abuso e violência. O projeto é realizado todos os anos e tem como marco o quarto sábado do mês de agosto. E a cada ano um tema é abordado. O de 2025, por exemplo, está falando sobre a violência digital e como a gente pode proteger crianças, adolescentes e até nós mesmos de abusos e ataques no ambiente virtual. Se você quer conhecer mais do projeto, sobre esse tema da violência digital e outros também que precisam ser combatidos, eu convido você a acessar o site quebrandosilencio.org, que está aparecendo aí para você, quebrandosilencio.org. Agora, Luciana, você contou ali como é que descobriu o nome, né, do que você viveu na infância. Eu imagino que não foi um momento nada fácil e que você tenha até passado por um choque inicial. Agora, depois de entender o que tinha acontecido, o que te ajudou a dar os primeiros passos para seguir em frente? bom, foi ter uma amiga, né, a qual eu consegui
ter essa liberdade com ela, de poder estar contando para ela as coisas que me aconteceram. E assim eu pude estar contando para outras pessoas que eu tinha confiança também, né? Tinha intimidade e confiança. E nisso eu percebi que começou ali um processo de cura, porque quando a gente conta, quando a gente fala, né, a gente vai recebendo uma cura dentro da gente, porque vai saindo de dentro da gente aquelas coisas ruins. E levou um tempo para mim ter essa cura, mas me ajudou bastante poder estar conversando com certas pessoas sobre as coisas que tinham acontecido comigo. E a gente sabe como muitas vezes é difícil falar sobre esse tipo de assunto, né? Muito delicado, muito dolorido, muitas memórias vêm à mente. Mas por que que você acredita que conversar com alguém de confiança pode fazer a diferença aí nesse processo? Porque quando a gente não conta, quando a gente não conversa, fica preso dentro da gente, né? Fica preso. E a gente não tem outra pessoa para estar falando algo para a gente poder estar ouvindo. A gente só tem a gente. Mas quando a gente conversa com outra pessoa sobre aquele assunto, aquela outra pessoa vai conversando com você, vai te dando uma visão diferente, e isso vai trazendo um alívio. A gente tem visto muitas pessoas passando por algo parecido com o que você passou. E eu queria saber o que que você diria para a pessoa que, quem sabe, está nos assistindo agora, passou por algo parecido ou conhece alguém que passou. Qual a sua mensagem para essa pessoa? Bom, em primeiro lugar, eu diria para essa pessoa encontrar outras pessoas de confiança e poder conversar, porque isso serviu para mim. E isso foi muito bom para mim, ter pessoa de confiança para conversar. E, em segundo lugar, procurar entender que as coisas ruins elas acontecem, mas Deus ele é capaz de transformar essas coisas ruins em coisas boas, em bênçãos para nossas vidas. A gente precisa ressignificar essas coisas ruins, transformar elas em coisa boa na nossa vida, porque a vida da gente não é feita só de coisas boas. Então, a gente precisa ser forte, igual eu falei. Em primeiro lugar, procure alguém para você estar conversando sobre esses assuntos. Quando a gente consegue se abrir, falar, a gente consegue até entender muitas coisas que a gente não entendia. E essa troca de experiência, de ideias, realmente faz toda a diferença, né? Deixa de ser um tabu na nossa mente, muitas questões ali sem saber o que aconteceu e a gente passa a entender muitas delas. E eu tenho certeza, Luciana, que as suas palavras trouxeram força para quem está tentando lidar com uma dor assim. E esse caminho pode ser mais leve com apoio e orientação psicológica, viu? Tem muita gente que sofre em silêncio e nós, aqui da Novo Tempo, queremos ajudar essas pessoas a encontrarem cura em suas dores emocionais. Por isso, nesse mês, o Anjo da Esperança tem uma nova missão: levar um conteúdo sobre mente e espiritualidade no ar. Então, se você quer entender que missão é essa, vamos ver o VT juntos. Todos os dias, milhões de brasileiros sofrem em silêncio, experimentando sentimentos que não entendem, revivendo traumas emocionais que parecem não cicatrizar. Para cuidar da mente que Deus nos deu, devemos primeiro entender como o cérebro funciona. E é isso que vamos te explicar de um jeito fácil como você nunca viu antes. Afinal, mente e espiritualidade podem sim andar de mãos dadas. Neste mês, a sua doação especial vai nos ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã, referência no cuidado da mente. E tem mais, você também vai nos ajudar a ampliar a distribuição das nossas revistas sobre saúde mental. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo.
E esse programa com a doutora Rosana Alves vai abençoar muitas pessoas e você pode fazer parte disso com a sua doação. Então eu convido você a fazer uma doação especial que for ali no seu coração através da nossa chave Pix, que é o anjos@novotempo.com. Abre ali o aplicativo do seu banco no seu celular que você já está acostumado, escolhe Pix, digita a chave e-mail anjos@novotempo.com e faça a sua doação. A gente não tem ali um valor mínimo estipulado, é o que você tiver condições de doar, para que mais programas como esse, como o da doutora Rosana Alves, possa de fato ajudar muita gente que sofre calado, viu? E no próximo bloco a gente continua a nossa conversa com a Luciana, a gente vai para um rápido intervalo, mas o Identidade volta em instantes. O Identidade está de volta. Hoje a Luciana Almeida está compartilhando a sua história aqui com a gente. E se você aí de casa sofreu algum tipo de violência, eu peço que você procure apoio e orientação psicológica, viu? Porque elas vão te ajudar a superar e a lidar com essa dor. Você não precisa lidar com tudo isso sozinho. A gente também quer te ajudar, viu? E por isso eu quero falar aqui da revista Esperança Sentimentos. Ela foi escrita pela doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista muito renomada e tem um capítulo inteiro dedicado a esse tema. Traz aqui conselhos práticos e caminhos para você lidar com as dificuldades emocionais. E você pode pedir essa revista gratuitamente pelo telefone que já aparece aí para você, 0 operadora 12 982 44 44 44, não, 44 49, perdão, vou repetir para você. 12 é o DDD, número 982 44 44 49. Escreve ali, quero a revista Esperança Sentimentos e esse material vai chegar para você de graça. Graças aos nossos apoiadores Anjos da Esperança, nem o envio você vai ter que pagar, tá bom? Agora, retomando a nossa conversa aqui com a Luciana, no bloco anterior, Luciana, você contou pra gente como é que você descobriu o nome daquilo que você viveu na infância, né? Que de fato foi um abuso. Naquela época, você já era mãe, você era mãe de um filho pequeno. Como é que você passou a lidar com o cuidado e a proteção do seu filho? Eu me preocupei muito em ensinar ele, em conversar com ele conforme ele foi crescendo, né? Eu me preocupei mais em ensinar ele a se proteger. E como ele está crescendo agora, né? Está com 13 anos, eu me preocupo mais ainda em cuidar para que ele não seja um abusador também, entendeu? Porque muitas vezes a gente se preocupa só em ensinar a se proteger, mas a gente também tem que se preocupar em ensinar a eles não serem abusadores no futuro, né? Foi isso que eu fiz, me preocupei em ensinar a se proteger. Quando a gente é criança, nem sempre a gente entende, né, o que é certo, o que é errado, mas percebe quando tem alguma coisa diferente. Você acredita que conversar com as crianças de forma clara pode fazer a diferença lá na frente? Se você, de repente, tivesse tido essa orientação, quem sabe alguma coisa poderia ter sido diferente? Porque antigamente não se falava muito sobre isso, né? Hoje em dia a gente está conseguindo falar um pouquinho mais e prevenir, ajudar a conscientizar a criança. Isso faz diferença, né, Luciana? Isso, eu gostaria muito que alguém tivesse conversado comigo, né? Por exemplo, minha mãe tivesse me ensinado a me proteger, a falar sobre isso, a dar um nome para isso, porque a criança ela não sabe o que está acontecendo, ela é facilmente agradada. Então, um abusador, ele sabe como agradar a criança, né? Porque eu sofri abusos, não foi assim, de forma violenta, foi de forma pacífica. Então, o abusador procurava me agradar. E eu gostaria muito de ter tido o ensino que, que a gente pode estar dando hoje, né, para os nossos filhos, para as crianças em geral, porque é complicado quando não tem
ninguém para conversar, quando ninguém te ensina essas coisas. É complicado. Não tem como saber mesmo, ainda mais quando é uma violência assim velada, né? Que não é uma violência Isso. violenta, como você falou. Parecia uma coisa boa, carinho, um cuidado, e na verdade era um abuso. Agora, aproveitando o que a Luciana falou, eu quero trazer aqui algumas dicas de prevenção para você aí de casa. Ensine os seus filhos desde pequenos sobre o seu próprio corpo e sobre o poder de consentimento. Isso é muito importante. No site do Quebrando Silêncio, você encontra ali bons materiais sobre isso, viu? Não publique fotos na internet em que seu filho apareça ali de roupas de banho, ou roupa íntima, ou de fralda. Porque, infelizmente, muitas pessoas podem usar essas imagens para produzir conteúdos maliciosos. Ainda mais com a inteligência artificial aí a nosso dispor, viu, gente? Às vezes uma foto que está ali de biquíni ou tomando banho, a pessoa consegue despir a pessoa através da inteligência artificial. Então isso é muito perigoso. Supervisione as redes sociais de crianças e adolescentes e os oriente sobre o uso da internet. No nosso canal do YouTube, você pode inclusive rever um programa que foi gravado aqui no Identidade com o Guilherme Alves, que é gestor de projetos da SaferNet Brasil. É uma ONG, gente, que trabalha para tornar a internet um lugar mais seguro e consciente. Então, fica aí a dica para você rever esse programa. Não deixe crianças desacompanhadas em ambientes públicos. Dê orientações para que elas estejam sempre atentas ao ambiente e que estão ali, avisem um responsável caso perceba alguma coisa estranha, né? Isso é muito importante. A gente teve recentemente um caso de abuso dentro de uma igreja. A gente acha porque está num templo religioso, está num ambiente seguro, mas a igreja é um espaço aberto, aberto ao público, a quem quiser entrar. A gente não tem ali controle de quem entra, quem está lá dentro, se é todo mundo de boa índole ou não. Então isso é muito importante. A gente precisa ter cuidado com essas crianças e orientá-las a não andar em ambientes sozinhas, mesmo que pareça um ambiente seguro. Pais e responsáveis devem sempre acompanhar as crianças. Mantenha conversas regulares, viu? Regulares, sobre abuso, violência e autocuidado. Claro, levando sempre em consideração a idade dos seus filhos, né? Observe se há mudanças de comportamento, isso é muito importante e pode dar ali alguns indícios. Se seu filho fica mais calado, evita ali o contato de uma pessoa específica, ative o alerta, viu, gente? O diálogo com o filho é a melhor maneira de protegê-lo, viu? E se você tem sofrido abuso ou conhece alguém que tem sofrido, denuncie. Você pode denunciar pelos seguintes canais. Ligue 190 quando você ou outra pessoa estiver correndo risco imediato. E para atendimento especializado em violência contra a mulher, ligue 180. O Disque 100 recebe também denúncias de violações de direitos humanos, incluindo abuso e violência contra crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis. E você também pode procurar o Conselho Tutelar da sua cidade, viu? E as delegacias especializadas, como as delegacias de atendimento à mulher, delegacias de proteção à criança e ao adolescente e delegacia também de proteção ao idoso. São muitas informações, eu sei, mas eu tenho certeza que podem fazer a diferença para alguém. Então, se você está assistindo esse programa agora, conhece alguém que tem sofrido com isso, aproveita e manda o link do programa para essa pessoa, pelo WhatsApp mesmo, super simples, para que ela possa ser orientada e a buscar ajuda. Agora, Luciana, às vezes uma conversa simples ali com um adulto de confiança pode mudar tudo, né? Você acha que é importante mostrar para as crianças que elas podem contar com alguém? Como é que você tem feito isso, por exemplo, com o seu filho? Totalmente aberta com ele. Ele pode chegar, assim, a confiança, ela é ganhada de forma, assim, tranquila, né? Então, assim, ele pode confiar em mim, inclusive em outras coisas. Então, se ele pode confiar em mim em outras coisas, ele pode confiar isso a mim. Se alguma coisa acontecer com ele, alguém fazer para ele, ou ele chegar a fazer, ele pode confiar em mim, ele pode vir contar para mim. Porque se a criança, né,
não tem com quem conversar, ela vai ficar igual eu fiquei. Então, eu procuro muito deixar aberto para ele, livre. Sempre que ele vem me contar alguma coisa, de algumas outras coisas, o que acontece? Eu procuro ter uma reação tranquila. Porque se eu tiver uma reação assim, agressiva, uma reação assustada, alguma coisa desse tipo, ele vai meio que recuar, vai ficar meio assustado, não vai ter aquela confiança total. Isso é muito importante mesmo, né? Quando a criança sente que tem ali uma proteção, que ela vai ser acolhida em qualquer seja a situação, viu? Porque às vezes a criança vem trazer uma situação aparentemente boba ali da escola. Ah, meu amiguinho pegou meu lápis, não sei o que lá, e vai contar isso para a mãe, para o pai. Dependendo de como a mãe e o pai reagem ao que a criança fala, ela se sente sempre aberta a contar tudo. E vai contar tudo mesmo, o que de bom e o que de ruim acontece. Então, parabéns, viu, Luciana, por ter tido essa visão aí e esse diálogo super aberto com o seu filho. Agora, o que você gostaria que toda criança soubesse? Bom, eu gostaria que todas as crianças soubessem que o mal existe e que existem os monstros, sim, mas que elas podem se proteger, elas podem buscar ajuda, porque um abuso sexual, olhando assim, parece que não vai dar problema, né? Mas pode ser que ao passar dos anos isso traga muitas consequências ruins, muitas consequências destrutivas para a vida delas. Então, seria muito bom que todas as crianças soubessem se proteger, soubessem que o perigo está em volta. E é muito ruim ter que viver assim, desconfiando de todo mundo, sabe? Né? Da tia, do tio, do avô, sabe? Do amigo, da mãe, do pai, do padrasto, já pensou? Então, se elas souberem pelo menos a se proteger, se elas tiverem alguém de confiança para conversar, a história é outra, né? Ela muda completamente. É verdade. Eu quero agradecer muito, Luciana, por você ter participado aqui com a gente, contado um pouco da sua história. Eu sei que não deve ter sido fácil, né, revisitar toda essa situação, mas é extremamente importante que a gente fale sobre esse assunto, como você mesma já colocou, para a gente conseguir aprender a lidar e orientar as crianças. Então, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando, te guiando e usando você como um instrumento para ajudar tantas pessoas também através da sua história. Tá bom, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui ajudando. E se você aí de casa não conhece direito esse projeto Quebrando o Silêncio, eu convido mais uma vez a você conhecer esse projeto. Quebrandosilencio.org é o nosso site, que vai ali ter mais detalhes do que ele trata, mas fala de abuso contra crianças, contra adolescentes, contra idosos. E neste ano especificamente, o projeto vai falar sobre a violência digital, inclusive, né? Os abusos que acontecem através da internet, que é um ambiente ali muito propício para coisas ruins também. A gente tem que ter esse cuidado. Então fica aí o meu convite para você acessar o site do Quebrando o Silêncio, conhecer mais o projeto. Todas as igrejas adventistas do sétimo dia, durante esse mês de agosto, ali no finalzinho do mês, é o dia D, digamos assim, do Quebrando o Silêncio. Nessa igreja, a igreja adventista mais próxima da sua casa, você vai ter uma orientação nesse sentido, né? Vai ser ali uma programação especial toda voltada para esse tema. E se você sofreu algum abuso, ou sofre, ou tem visto alguém sofrer, gente, não tenha medo, denuncie, sabe? Eu sei que muitas vezes é complicado, precisa haver coragem, mas muitas vezes as denúncias são anônimas. Eu lembro que eu já fiz uma denúncia, inclusive, então não deixe de denunciar caso você veja ou perceba algum caso nesse sentido. Combinado? Esse é um tema muito importante. A gente fica por aqui. Se encontra sempre às terças e quintas aqui no Identidade, às 10h30 da noite, com histórias impactantes que possam nos ensinar também grandes lições. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro e até mais. Tchau, tchau.